tarde para todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nesse momento tão especial do sábado. E a nossa querida Darcy está numa missão em Volta Redonda, numa caravana que ela criou de unificação, fazendo um trabalho muito bonito, só ela mesma, ela é à frente disso, muito, né? Reúne todos os polos, com ela não tem divisão, todos os polos estão com ela. E ela não pôde estar aqui presente, mas fez uma gravação hoje de manhã, que nós vamos passar para todos assistir, ela falando de Jesus. Então, eu vou ler a nossa página de abertura, vamos fazer a nossa prece. Um abraço a todos que não estão aqui no salão, estão no YouTube. E vamos lá. Eu peguei, claro, esse livro, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, da nossa querida Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, nesse momento em que nós começamos intensamente, nós falamos sempre de Jesus, mas a gente vive um momento mais intenso, né, que se fala de Jesus. Então, vou ler só um trechinho da abertura desse livro, que é um livro imperdível, espetacular, né, de Joana. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Não obstante, muito ainda se pode dizer e examinar em torno dele e da sua mensagem. Sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolação de que se tem notícia. Então, é com Jesus no nosso coração, nós vamos, né, Darcy vai falar de Jesus, que nós agradecemos profundamente esses momentos de paz, com o coração ligado ao nosso mestre querido, aos nossos queridos amigos espirituais, que nos ajudam a vencer tantas barreiras, tantos desafios que nós temos que vencer no nosso dia a dia. Muito obrigado aos amigos por estarmos aqui. Assim seja. Então, como eu disse para vocês, a gente vai trazer, então, a gravação. Meus amigos, muita paz, e com muita alegria que eu estou aqui nesse instante, conversando com vocês. Esses meus amigos queridos, né, os irmãos amados do Bezerra de Menezes. Eu vou estar aqui nesse instante, né, conversando com vocês a respeito de Jesus. Esse mês, nós vamos, daqui a pouco, né, estar em dezembro. Dezembro, a gente está falando de Natal, a gente está falando mais, né, a respeito de Jesus. E aí, nesta hora, nós precisamos, assim, fazer essa reflexão, né, sobre este amigo tão querido e tão amado que, numa das mensagens, o livro Antologia Mediúnica do Natal, a gente vai encontrar ele é o grande doador. Então, eu fui buscar algumas informações, né? E há um livro da Joana de Ângeles que se chama Jesus e Atualidade. Neste livro, Jesus e Atualidade, a Joana de Ângeles vem trazendo assim, vários aspectos da personalidade de Jesus. E um daqueles, né, que a gente encontra, assim, e eu achei interessante da gente estar trabalhando nesse momento, é o Jesus e a coragem. A coragem de Jesus. Então, a Joana de Ângeles vai dizer, né, que a vida de Jesus encontrou, assim, desafios constantes. E ela nos diz que ele foi o paladino da coragem,
Como é que é isso, né? Como é que nós vamos entender, né, esse aspecto de Jesus? Realmente ele enfrentou situações críticas, como ele as enfrentou. Então, a Joana de Ângeles vai começar dizendo, né, que ele nunca anuiu com um crime disfarçado de legalidade. E aí nós vamos estar lembrando, né, das passagens em que ele vai conversando com os fariseus, né? Mas ele também vai falando, quando ele os chama de hipócritas, o que é uma pessoa que vive da hipocrisia? Ela fala uma coisa, mas ela vive outra. E assim era realmente a vida de Jesus, o olhar de Jesus. Aí vocês vão me perguntar, mas afinal de contas, Jesus tinha autoridade para fazer isso? Ah, tinha, porque em realidade Jesus, não é, que é o engenheiro desse espaço fantástico em que nós estamos vendo, né, vivendo, né? Ele tinha, nós vamos dizer, não sei se eu continuo dizendo tinha ou tem, né? Ele tem uma missão divina, meus amigos, e que está colocado lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Esse capítulo 1 tem como título assim: Não vim destruir a lei. É quando Jesus, então, vai se anunciando e diz assim: olha só, a lei e os profetas aí estão. Quer dizer, a lei de Moisés e os profetas, né, eram aqueles médiuns da antiguidade que vieram sinalizando algumas ou muitas informações. Então ele disse assim, olha, eu não vim destruir tudo isso que eles fizeram e que a gente vai ver que é também de ordem divina, né? Mas eu tenho uma tarefinha, eu não vim destruir a lei, mas eu vim fazer o quê? Dar cumprimento. E o que quer dizer dar cumprimento? Eu vim desenvolver, né? Porque a gente estava aqui falando dos fariseus, né? A mensagem de Jesus ela foi sendo deturpada ao longo dos tempos, e como ele disse assim, não, vamos dizer a esse povo, né, que é possível realmente cumprir esta lei. E aí ele veio, né? Então ele veio e vai trazer para nós, né, de uma forma prática, aquilo que estava na lei. E Allan Kardec, aqui no capítulo 1, né? No capítulo 1, no item 4, ele vem falando a respeito do papel de Jesus. E ele vai dizer assim: ele não foi simplesmente um legislador moralista, né? Mas ele vinha dar cumprimento às profecias que lhe adivinharam, anunciaram o advento, né? E ele diz, a autoridade, quer dizer, lembra, eu estava falando, mas como é que ele tinha autoridade para falar com os fariseus? Ele vai dizer, a autoridade lhe vinha da excepcional, né, condição do seu espírito, esse espírito que vem, né, organizar esse mundo em que nós estamos, é alguém que tem uma missão divina, o Pai Celestial, que tem todo um grupo de espíritos ao seu lado, ele vai dizer: olha só, nesse instante você vai retornar para a Terra. E esse pedido do pai, ele é obedecido assim com todas as letras,
né? Porque diz assim, puxa vida, que maravilha, o Pai me dá uma tarefa dessa, né? Então, por isso, Allan Kardec vem dizendo aqui, né, que ele tem realmente essa missão divina. E ele ainda diz, ele vem ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na Terra, mas sim a que é vivida no reino dos céus. E a gente pode dizer nos reinos dos céus, onde há alegria, onde há paz, onde há a felicidade que nós, como espíritos, almejamos, né? Então, ele vem dizendo que também veio ensinar o caminho que leva a esse reino. E ele vem também, né? A mensagem dele nos ajuda a nos reconciliarmos com Deus. E quando ele fala essa questão da reconciliação com Deus, né? E todo esse programa é uma missão divina. Todo esse programa tem como objetivo fazer com que nós saiamos deste mundo de provas e expiações. A gente não veio para cá por acaso. E é Santo Agostinho, lá ainda no Evangelho, no capítulo 3, no item 15, que ele vai dizer que nós estamos aqui habitando este mundo de provas e expiações, né? Que tem como característica dos seus habitantes, né, esses espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, meus amigos, vamos situar assim um educandário. Eu ia utilizar o termo reformatório, né? Não, mas vamos utilizar assim, um educandário. Um educandário em que grande parte dos seus alunos chegam a esse educandário totalmente assim, afastado do que seja educação. Não é? São espíritos violentos ainda, que gostam de guerra, eles vivem guerreando, e aí então, disse assim, não, como é que nós vamos alterar aquele padrão de comportamento? Só existe um caminho, que é o caminho da educação. Isso me faz lembrar, meus amigos, também uma fala, né, de Divaldo Emanuel Flamiano de Miranda, ou melhor, Viana de Carvalho, no livro Atualidade da Doutrina Espírita, quando o professor César Reis pergunta para Viana de Carvalho como é que nós vamos poder mudar o panorama desse mundo que nós estamos vivendo. E aí o Viana de Carvalho tem uma resposta assim, belíssima, né? Mas ele vai dizer só através da educação. A educação é o caminho. Mas ele diz, né, que essa educação vai estar baseada nos exemplos que você recebe. Então, ele diz que estes espíritos precisariam ver, durante muito tempo, atos de bondade, para que eles pudessem, então, começar a modificar a sua mentalidade. Então, com tantos exemplos, então ele fala aquele exemplo daquela mãe que todo domingo está lá na fila do presídio para ver o filho e trata aquele filho com carinho, ela está ali toda semana. E aí, então, aquele filho que tinha determinado comportamento, ele se sensibiliza, depois de um certo tempo, com certeza, porque a modificação, a educação, ela vai estar ocorrendo, né?
E Emmanuel também diz que mesmo que o exterior não se modifique, o interior anota. Então, vamos assim dizer, aquele espírito que está lá, que foi preso naquela situação, ele vendo a mãe todo dia, todo dia, todo dia, a vida inteira, ele está recebendo ali uma prova de dedicação e de carinho que ele nunca mais vai esquecer e que vai ficar gravado no seu psiquismo. É interessante a gente ver isso. Gravou no psiquismo. E aí, então, meus amigos, ele vai aos poucos, né? Quer dizer, não existe modificação de caráter que seja repentina. Eu era assim, agora digamos, até porque nós não somos Paulo de Tarso, né? Com Paulo de Tarso aconteceu isso, mas Paulo de Tarso era esse espírito que já estava preparado para aquilo, ele tinha um verniz. E aí, ao encontro de Jesus, essa luz magnífica, ele se quedou. Então, esta modificação de caráter, ela vem com o tempo. Mas eu preciso daquele modelo. Então, quando nós estamos aqui falando da missão divina de Jesus, significa dizer que, né, nós estamos aqui entendendo com Allan Kardec que ele veio justamente para dizer que é possível uma mudança de comportamento. E, através do dia a dia, né, ele vai, então, mostrar isso para nós. Então, por isso, Joana de Ângeles fala na coragem. Então, ele disse assim, ele nunca anuiu com crime disfarçado de legalidade. Quer dizer, voltando àquela questão dos fariseus, ele sabia, ele conhecia, ele como espírito que está assim, há bilhões de anos à nossa frente, é como se disse assim, olha, não tenho que esconder de mim. Então, por isso, eu sei, né, dessa condição desses espíritos que aí estão, e eu vou, então, fazer com que se perceba, não é, que há um outro caminho, que este espírito precisa se reconciliar com Deus. E essa reconciliação vem justamente através de uma mudança de perspectiva da vida que pode não ter o seu ápice nesse instante, mas ela vai acontecer. Então, quando a gente fala nessa questão da missão divina, é assim, meus amigos, a certeza de que eu posso interferir naquela vida, né? E aí eu faço até um parênteses, por exemplo, o trabalho que vocês desenvolvem junto à comunidade, talvez ele possa, não tenha, vamos dizer assim, resultados imediatos, mas vocês já podem colher resultados de todo o trabalho. Isso porque por causa dessa interferência. Então, há uma interferência nessa situação, tá? É uma interferência do educador, que não é no mesmo padrão com que eles vivem, mas que é uma interferência. E isto pode realmente acontecer. A gente não vai estar de acordo com aquilo que eles vivem, não podemos estar de acordo, mas a gente tem um padrão. E é justamente nessa época, nessa fase, quando nós estamos aqui estudando a respeito de Jesus, os desafios da gente, da vida dele no dia a dia e a coragem, nós vamos ver o seguinte, né? Que ele, então, ele veio para se situar contrariamente àquele modo de vida, entenderam? Olha a coragem. Ah, não, mas eu tenho que fazer assim no meio campo. Às vezes a gente diz, né? Não dá para fazer
esse meio de campo, porque esse meio de campo, não é, ele está, digamos assim, minado. E aí, a Joana de Ângeles, então, Joana de Ângeles fala a respeito disso, né? E aí, a Joana de Ângeles ainda diz para nós, não é, que ele não fazia, ele não discriminava as pessoas, os espíritos de qualquer natureza. E aí, meus irmãos, que nós vamos então ver, não é? Já que o que foi, onde foi, não é? Em que aspectos nós vamos assim anotar, não é? Tudo isso. Então, Joana de Ângeles, nessa mensagem, ela vai dizer que ele elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade, em detrimento de um sacerdote presunçoso e de um levita astuto, que desfrutavam de algum prestígio na comunidade dominadora, enquanto aquele fosse detestado e desconsiderado. Nós estamos falando aqui da coragem de Jesus, e aí Joana traz o exemplo, não é, do samaritano, né, que o samaritano era uma pessoa detestada, e então o que que acontece, né? Ele está caído, ele está ferido, ele foi roubado, né? E foi violentado por ladrões, e aí passa o sacerdote, que nem olha, atrás dele vem o levita, que também não olha, e eles vão seguindo, e aí, de repente, aparece aquele samaritano que era uma pessoa desconsiderada e ajuda. Não tem medo, né, de chegar perto daquela pessoa, porque, em realidade, o sacerdote ficou com medo. Não, eu vou para o templo, eu vou para o templo, eu não posso, digamos assim, me misturar, né, com essa pessoa, porque eu já estou preparado para ir para o templo, e se não for dessa forma, né, eu não posso exercer o meu trabalho na igreja. Então, Joana de Ângeles, né, vai dizer para nós, não é? Exemplo de solidariedade. Nós, então, começamos a anotar que a solidariedade é um caminho para que nós, então, possamos seguir Jesus. E aí, meus irmãos, onde quer que nós estivermos, nós, nesse instante, estamos aqui, né, numa casa espírita, mas a mensagem de Jesus chegou para grande parte da humanidade, não é? E aí, então, nós vamos ver solidariedade, você ser solidário com o outro, você poder ajudar o outro na condição que ele está de caído. É como se Jesus estivesse dizendo para nós assim: olha, atende aos caídos, e nós vamos fazer esse mergulho em sabendo que caído tem uma interpretação muito ampla. Pode ser aquele caído que está entrando para uma situação estranha na sua vida, pode ser aquela criança que está, de repente, abandonada, pode ser aquele jovem que se equivocou, aquela jovem que se prostituiu, aquela pessoa que achou que a vida, a porta larga, seria mais fácil, é um caído, né? Então, ele aqui sinaliza para nós a necessidade, né, de nós, então, sermos solidários, mas eu fico assim imaginando, o olhar de Jesus era realmente assim, nesse instante,
este espírito se encontra nesta situação de caído, mas vai haver uma intervenção na vida dele e ele vai se levantar. Isso, eu fico assim, vendo, né, que esse espírito que tem muito mais experiência do que a nossa, ele não está vendo só aquele indivíduo agora. Quando nós estamos vendo alguém como espírito, né, e era a visão de Jesus, né, nós vamos ver, então, que ele contempla mais longe. Eu não estou observando apenas este indivíduo agora. Eu estou examinando o investimento que eu posso fazer nessa alma, nesse instante. Alguém pode estar perguntando assim, mas eu não sou Jesus. Nós realmente não somos, estamos assim muito distantes. Mas a gente aprendeu com ele que a gente pode fazer algumas coisas muito importantes. Era a visão que ele tinha, né? E a gente, então, pode colaborar nesse grande processo, né? A Joana de Ângeles ainda fala assim para a gente, meus amigos, ele apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres e era acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime, com naturalidade e ternura, escolhendo uma equivocada de conduta pública e irregular para torná-la mensageira da boa nova da sua ressurreição. Então, ele apoiou a mulher, né? E você também está lembrando do caso da mulher que foi pega em adultério. O que aqueles homens no entorno estavam querendo fazer? Apedrejá-la, apedrejar aquela mulher que foi pega, né? E Jesus, então, chega tranquilamente, senta, começa a escrever na areia, né? E aí, o que ele estava escrevendo na areia? Alguma coisa muito séria, porque os homens, primeiramente os mais velhos, foram se afastando. O que estaria ele escrevendo? Então, diz Amélia Rodrigues, né, que ele estaria escrevendo a respeito das nossas imperfeições. Esse assim, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ó, sumimos, porque todos temos pecado. Então, naquela hora, ele foi, digamos assim, a coragem dele de contrariar aqueles hábitos, não é? Daí, então, ele vai dizer à mulher, onde estão aqueles que te atacaram? Olha, Senhor, eles sumiram, eles foram embora. E ele diz, então, eu também estou dizendo para você, né? Vai e não peques mais. Até porque, levando em consideração, né, que a mulher era realmente subjugada. E a gente pode dizer que ele foi o primeiro feminista, né? Ele apoiou aquela mulher, né? Assim, olha, você está desculpada. Não, ele disse assim, você vai e não tornes a pecar, não é? E ela mais tarde, como diz a nossa Joana, né? Ela vai ser aquela mulher que vai também, com esse olhar, ajudar a muitos dos amigos, né? A Joana de Ângeles, ainda falando na coragem de Jesus, vai dizer, não é, que Jesus conviveu com as pessoas ditas de má vida, sem receio de contaminação, né? E ela diz com total desprezo dos que possuíam privilégios em uma vida má,
a qual se entregavam ocultamente. Quando ela fala que conviveu com as pessoas ditas de má vida, vocês lembram de quem? A gente lembra de Zaqueu. Zaqueu era considerado um homem de má vida, que, num determinado instante da sua vida, e a gente abre parênteses para dizer que isso vai acontecer na vida de todos nós, porque nós somos filhos de Deus, há um instante em que ele se cansa daquela vida, até por conta dos olhares. Ele era uma pessoa mal vista, né? Então, nós vamos ver assim que isso, a um determinado instante, e a gente entende a questão dos fluidos, sempre está me olhando com fluido ruim, você também, então eu começo, né, a sentir, né, aquele mal-estar. E nessa hora, então, Jesus passa em Jericó. O ceguinho, filho de Timeu, né, vai dizer para ela: olha, Jesus vai passar por aí, Jesus é o homem que cura, Jesus anda com homens de má vida, com mulheres de baixa reputação. Na medida que ele foi falando, o coração de Zaqueu começou a pulsar, e a gente pode dizer que o Deus interno de Zaqueu começou a manifestar, como aqui dizendo: eu preciso mudar a minha vida, eu preciso de uma vida nova, é essa oportunidade que eu tenho. E Zaqueu ficou atento, vamos ver quando é que esse homem vai passar por aqui, eu vou. E não, há um determinado momento que Zaqueu ouve a multidão, ouve o barulho da multidão, né? E a gente sabe que a multidão faz um barulho, né? E ele então diz assim: é a minha hora. É a minha hora, e ele sai correndo e acontece tudo aquilo que vocês já sabem, né? Zaqueu recebe Jesus em sua casa, e nessa hora, na frente de Jesus, diante desse espírito de alta magnitude, Zaqueu começa então a dizer: olha, Senhor, eu realmente fiz. Ele faz então uma catarse, né? Ele vai dizer tudo aquilo, toda angústia, todas aquelas ações, não é? Não muito ajustadas que ele desenvolvia na coletoria, meus amigos, não é? Então, a gente começa a imaginar o fiscal de renda, que chega até ali, mas para ele não multar alguém, diz: olha só, quanto é que eu preciso dar para me livrar disso? Isso não acontece. Acontece, não é? Então, é a mesma coisa aquele advogado que diz: olha, assim, isso aqui realmente é uma situação estranha, mas vamos ver na lei, vamos ver quais são as possibilidades que a lei me traz para eu fazer isso. Oba, então você já sabe que o salário vai ser assim, não é? Se comportava Zaqueu. E ele, quando vê Jesus, ele, digamos, ele se desmancha, né? Ele disse assim: Senhor, se eu fraudei, eu vou devolver tantos e tantos a mais. Os discípulos diziam assim: meu Deus do céu, mas ele vai estar na casa de um homem de má vida. E a gente relembra o termo investimento. Jesus não estava vendo apenas o Zaqueu naquele instante, que era um homem inteligente, que era um homem de grandes possibilidades, mas que estava num caminho estranho por causa de crenças estranhas. Então, ele vai, e a partir dali, ele vai mudar. Então, quando Jesus olhava para determinada pessoa, né, Jesus não via aquela pessoa
naquele instante, com aquele hábito, com aqueles costumes, ele fazia aquela intervenção, como a gente já está anotando, né? E daí a missão divina de Jesus era para dizer, em realidade, eu estou vendo, não este Zaqueu, mas eu estou vendo este ser que está num caminho diferenciado e que, nesta hora da intervenção, eu vou, então, mudar a vida dele. E nós vamos ver, então, um caso específico de Zaqueu, como há 2000 anos, o nosso querido doutor Bezerra de Menezes, que devolveu nessa caminhada em construção, que foi devolver tudo aquilo que ele havia, né, havia malbaratado lá atrás. Né? Porque nós todos sabemos, né, que Dr. Bezerra de Menezes é a reencarnação do Zaqueu há 2000 anos atrás. Então, Jesus, quando Jesus estava falando com alguém, conversando com alguém, passando por alguém, porque o simples passar de Jesus já trazia, né, esta possibilidade de culpa. A gente lembra também do caso com a mulher hemorroíça, né? Então, ela sabia que tocando as vestes de Jesus, esse espírito iluminadíssimo, ela iria ser curada como curou, então, como ajudou na cura, né? De tantos outros, né? E aí, meus amigos, a Joana de Ângeles, ela vem tratando, né, conosco, ela vem fazendo algumas sugestões. E uma das sugestões que ela traz para nós é no seguinte: apoia-te nele. Como é que nós vamos entender apoiar-se em Jesus? É fazer uma revisão de tudo aquilo que a gente está aprendendo com Jesus, enchermos-nos de coragem. E aí ela diz assim: sob tribulação ou fora dela, busca-o. Então, buscar Jesus, esse grande doador, esse ser espiritual de alta magnitude, que trouxe uma missão divina que foi nos ajudar a que nós, então, retomássemos o caminho da nossa evolução, porque a nossa evolução está parada por causa das nossas imperfeições. A gente sempre quis entrar pela porta larga do prazer, e essa porta larga do prazer nos trouxe sérios comprometimentos diante da nossa condição de espíritos imortais. Daí o sofrimento. Aí vamos dizer, mas o sofrimento é castigo? Não, não. Eu entrei por uma porta larga que me levou a desvios. E nessa hora eu estou sendo conclamada a sair. Sai disso. Resolve isso. Não é? E aí ela fala nas tribulações. Por que existem as tribulações? As tribulações, elas vêm para a minha vida como causas de uma vida passada em que eu busquei caminhos ruins. Eu fui para a marginalidade, eu vivi no crime, eu vivi na ilegalidade, eu vivi na violência, então eu preciso voltar. Aí alguém está dizendo, está custando, sim, está custando, mas toda tribulação que eu tenho na minha vida,
ela tem, então, um motivo. E ela tem um propósito. É fazer com que eu me ajuste. Então, aí nós vamos ver o depoimento dos espíritos se dizendo, né, gente, eu não quero mais essa vida. Essa vida me trouxe, né, muita dificuldade, muita aflição e muita dor. E a gente continua dizendo, porque eu busquei lá no passado, né? Eu até estou me lembrando agora, meus amigos, o livro Religião dos Espíritos tem uma mensagem, a de número 26, em que Emmanuel vem trazendo para nós considerações muito ricas. Olha, eu estou realmente trazendo essa mensagem aqui, porque na minha casa espírita, nós estamos estudando a coleção André Luiz, e nós estamos realmente num mundo maior. É um primor, né? Aliás, toda a coleção de André Luiz, toda a coleção de Emmanuel é um primor que a gente, então, precisa se dedicar, precisa estar privilegiando, né? E aí, então, meus amigos, Emmanuel, nessa mensagem de religião dos espíritos, ele vem falando a respeito dos motivos pelos quais nós estamos sofrendo. Lá no mundo maior, é o caso, não é, de uma mãezinha que está acompanhando a situação, um filho especial, e ela então se dobra em preces, e aí Calderaro começa a descrever, em realidade, quem era aquele espírito que estava ali no corpo de uma criança, mas tão frágil, né? A gente diz, não, mas a criança, ela é muito frágil, ela é inocente. Então a gente já sabe que não há inocência, o espírito precisa retornar, pede para retornar naquela situação, e é justamente através daquela situação que ele vai se libertando espiritualmente, né? Então, Joana de Ângeles diz aqui para nós, para que nós nos apoiemos nele. Então, ela diz, sob tribulação ou fora dela, busca-o. Olha, minha vida é tranquila, é um mar sereno. Vamos buscar Jesus, porque ele vai pedir que nós, que estamos nessa vida serena, sejamos os teus braços na terra, de ajudar, de amparar. E aí você vê quantos grupos, não é, estão preocupados com o bem-estar do próximo, socorrer o próximo. E aqui a gente vai lembrando dos nossos irmãos do Fraternidade Sem Fronteiras, não é? Os médicos sem fronteira, não é? E o que nós queremos? Nós queremos ajudar. Onde é que existe a possibilidade da gente servir? O que que eu posso fazer? Eu tenho as minhas mãos, eu posso ajudar. Isso significa dizer que este caminho da solidariedade, ele começa a brotar dentro de você. E se a sua vida hoje está assim, esse mar de rosas, é para você se lançar nesse trabalho da ajuda, né? Da ajuda. Então, Joana de Ângeles diz, sugere, nos orienta que a gente se apoie nele. Sob tribulação ou fora dela, busca-o. Então, eu não tenho tribulação, então vou me aprofundar, eu vou estudar um pouco mais a respeito da vida de Jesus, e na medida que eu vou aprofundando, eu vou trazendo tudo isso para dentro de mim,
e eu vou podendo ajudar. Onde é que eu posso ajudar? Aí a Joana de Ângeles ainda diz para nós: reflexiona com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e busca-lhe o exemplo. Então, a coragem de Jesus. Então, de repente, nós estamos num determinado grupo que a gente não concorda com a visão que aquele grupo está dando, e a gente tem medo de falar, né? Olha, eu fico muito à vontade de dizer isso, meus amigos, porque em muitas situações eu já vivi isso, né? Tem receio, receio de que a pessoa não goste, receio de que o amigo fique zangado comigo, e a gente vai aprendendo com Jesus que a gente tem formas de falar a respeito disso, né? Então, existe uma maneira de eu chegar e falar, para dizer, olha, a minha opinião é diferente. A gente precisa ter coragem, né? E aí, então, a Joana diz, olha só, reflexiona com tranquilidade em torno da coragem de Jesus. E ela diz assim: não te escondas em desculpas ou mentiras. Não é? E ela ainda diz assim: autoanalisa-te banhado pelas claridades dos ensinamentos dele e rompe os grilhões que te jugulam ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. Então, nós vamos entender o seguinte, né? Refletindo sobre a mensagem de Jesus, nós, então, nos autoanalisamos também. Vejam bem, Jesus está chegando para a nossa vida como este sol, não é, que está nos banhando, e com isto a gente supera o medo. Quer dizer que a gente sabe que o medo paralisa, é insegurança, então eu preciso me nutrir nesta posição que Jesus está me ensinando, né? Com certeza eu terei toda a cautela, mas eu também vou ter a segurança de dizer que cada vez que a gente investe nesse trabalho, ninguém está sozinho. Então, Jesus, né, coloca ao nosso lado esses espíritos que nos ajudam. Então, a gente vai seguindo. E a Joana de Ângeles ainda diz para nós: enfrenta com naturalidade os teus limites e angústias, confiando na vitória, não te evadindo dos deveres que te compete realizar. Então, ela está dizendo que, na medida que nós estamos refletindo a respeito da coragem de Jesus, ela está dizendo: olha, enfrenta com naturalidade os teus limites e angústias. Não é? Então, a gente, mas eu nasci assim, aí eu vou continuar assim. Não é essa situação do comodismo. Então, nós vamos, peraí, eu nasci assim, mas eu sou um espírito que tenho possibilidade de crescer, de evoluir, de melhorar, né? Eu posso, né? Então, eu sei que eu posso, estou entendendo melhor que eu posso, e eu vou adiante, e eu vou tirando, né, essa capa, né, do meu limite, eu estou limitada, não, eu posso. Então, eu posso melhorar, eu posso crescer, né, eu posso recuperar, eu posso me regenerar, digamos assim, eu posso, seria a oração, né, que a gente tem no dia a dia, alicerçado, não é, nesta observação. Eu posso crescer. E, aliás, o meu caminho, né, é o crescimento. Então, para eu crescer, eu preciso, então, me libertar, né,
desses limites, dessa angústia, de estar sempre reclamando, sempre reclamando. Espera aí, alguém me disse que eu vivo reclamando. Deixa eu me analisar. Ai, realmente eu percebi que eu chego perto de alguém, como é que tá? Ih, mas eu tô. Aí você, entendeu? Eu tô mal. E aí você vai sempre para baixo, né? É como se você fosse tirando de você mesmo nessas possibilidades que todos nós temos de crescimento. E aí então diz assim, peraí, eu ouvi, então eu quero chegar mais adiante, eu posso recomeçar. É essa alegria da nossa vida, meus amigos, o que passou, passou, fica na nossa história, mas eu tenho um futuro. Então eu não vou ficar prestando atenção ao trabalho, ao passado, eu tenho os meus olhos nesse futuro, eu posso crescer, eu tenho condições dentro de mim para me melhorar, então eu vou crescendo, né? Então, por exemplo, os nossos jovens, né, que desistem da vida, vamos segredar ao ouvidinho dele, vamos mais adiante, vamos crescer, nós estamos aqui para crescer, não é? Então, Joana de Ângeles está dizendo isso para nós, olha, enfrenta com naturalidade os teus limites, não é? As tuas angústias, e ela vai dizendo, nunca temas a ninguém, atribuindo-lhe uma superioridade de valor que certamente não possui. Aquela pessoa que diz que é um ser, né? Que pode, não é bem assim. E a Joana pede assim, olha, você vai respeitar a conquista de cada pessoa, né? Considerando como estímulo para você, se a pessoa conseguiu, eu, no meu caminho, também vou conseguir. E ela diz, age sempre ajudado pelo otimismo, né? O medo é um inimigo atroz, então eu vou fazer todo esse movimento de crescimento, né? Então ela vai dizendo que esse esforço vai vencendo as barreiras da timidez, do receio de fracasso, do complexo de inferioridade e vai fortalecendo o ânimo para para triunfar, né? Para crescer. E ela termina a mensagem dizendo que a coragem é conquista que difere muito da temeridade. Então ela diz: o homem de coragem espera, confia e age no momento próprio, enquanto que o temerário faz-se precipitado, impiedoso e irresponsável. Aí então ele diz: toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Então, aqui repetindo, o homem, quer dizer, o ser humano, não é, de coragem, espera, confia e age no momento próprio. Mas sempre lembrando, né, que nós temos em torno de nós amigos muito, muito queridos que nos acompanham a caminhada. Então, queridos amigos, relembrar Jesus, realmente trazer para o íntimo da nossa alma, né, uma alegria espiritual, né, uma alegria que o dinheiro não compra, e que esta satisfação vem de nós entendermos que nós somos todos filhos desse Pai Celestial, que permite que este Espírito, que é Jesus, esteja junto de nós para nos ensinar o caminho da renovação espiritual e do grande
encontro com Ele mesmo, com o Pai. Que nós possamos refletir sobre isso, queridos amigos, e que nessa madrugada, né, a gente possa aproveitar o encontro espiritual que teremos durante o sono e que com certeza nos dará força, coragem, bom ânimo, alegria e esperança para a gente fazer esse grande salto de qualidade na nossa vida. Muita paz. Gratidão. Traz, assim, nos conclama, né, a nos aproximarmos muito de Jesus. Então, foi realmente uma palestra, né, muito sensível, né, ao nosso coração, falando de Jesus. Aliás, quando fala de Jesus, é sempre essa vibração amorosa que sempre nos sensibiliza muito. E eu estava aqui com Joana de Ângeles, eu também tive a ideia de buscar, e aí tem um trechinho que diz assim: jamais a humanidade voltaria a viver dias como aqueles em que ele esteve com as criaturas, sofrendo com elas e amando-as, ajudando-as e entendendo-as, ao tempo que tomava exemplos da natureza e, na sua pauta incomparável, cantava a melodia extraordinária da Boa Nova. Então, eu vou fazer nossa prece final para nós nos despedirmos do pessoal do YouTube, agradecendo a presença de todos. Então, agradecendo a espiritualidade maior, essa possibilidade de estarmos aqui juntos, de ouvirmos falar de Jesus, já é uma coisa assim, muito, muito boa, né, para o nosso coração. E que possamos ter uma semana de muita paz, com muita saúde, vencendo, né, as nossas barreiras, nos aproximando, como nos trouxe a nossa querida Darcy, em palavras de Joana, nos aproximando, nos apoiando cada vez mais em Jesus. Assim seja.